Bom dia a todos, bem-vindos à nossa live, é a nossa última live do ano. Nós vamos falar sobre algumas tendências que nós identificamos para 2023, e talvez a primeira tendência esteja exatamente no nosso título. A nossa visão é que cada vez mais, né, os temas risco, privacidade e proteção de dados pessoais, segurança cibernética e segurança da informação, eles estejam cada vez mais conjuntos, né? Não necessariamente na mesma área, não necessariamente no mesmo departamento, mas cada vez mais os conceitos se unam, inclusive para você usar os seus recursos da melhor maneira possível e também você ter os melhores resultados. São três áreas que, se nós juntarmos as demandas, com certeza, por mais que tenhamos recursos, nós não vamos conseguir atender 100%. Então, a colaboração é sempre muito bem-vinda, né? Eu tenho falado bastante sobre a importância, por exemplo, na parte de conscientização e engajamento, você juntar esses elementos, né? Juntar o elemento de proteção de dados e privacidade, porque, inclusive, no artigo 41 da LGPD, quando ele fala sobre as atribuições do encarregado, a própria lei diz, né, que você precisa conscientizar os colaboradores da organização. A segurança cibernética também tem essa demanda, risco também tem essa demanda, e eu tenho falado muito também que a gestão de riscos ele é tanto a principal barreira de proteção, de segurança, como também a principal barreira, o elo mais fraco, né? O chamado elo mais fraco da corrente. Então, a nossa intenção é exatamente da gente falar exatamente sobre isso, né? Sobre alguns elementos que influenciarão a nossa visão de futuro. E também eu vou falar um pouco mais sobre privacidade, proteção de dados, LGPD, também vou dar alguns pitacos sobre risco e segurança cibernética, e o Alberto vai falar um pouco mais sobre riscos e segurança cibernética. Muito bem. Então, a nossa visão é essa, ou seja, eu gosto muito dessa frase do ICO, porque eles são, né, a Inglaterra talvez seja o país onde a proteção de dados esteja mais avançada, né? Elas têm uma autoridade reguladora que é a mais tradicional da Europa, e também eles fizeram a mudança agora também por causa do Brexit, mas e eles têm uma equipe muito forte e eles são têm convênios com as universidades inglesas. Então, eles colocaram, né, no planejamento deles agora, nos próximos anos, que vai até 2025, que é o ICO 25, eles dizem o ambiente que nós trabalhamos, né, é complexo, né, ele está se movimentando muito rapidamente e está sempre mudando. Então, eu acho até que aqui, para nós que precisamos fazer adequação à LGPD, que até ele vai se tornar, para nós, mais complexo do que essa visão do ICO, mas vai se movimentar mais rapidamente e vai mudar mais ainda. Eu até diria, né, que quando a gente fala, eu tenho eu vou fazer a implementação da LGPD ou adequação ou conformidade, né, eu diria que hoje a gente precisa dar um passo a mais, mas de qualquer maneira é importante nós tirarmos a nossa cabeça, né, de 2021, de 2020, de 2019, 2018, porque os desafios agora são bem diferentes, inclusive nós estamos muito mais maduros, né? Então, eu entendo que hoje, né, nós temos usado esse diagrama de Venn para mostrar exatamente, né, as interseções entre gestão de riscos, né, privacidade e proteção de dados e segurança cibernética e segurança da informação. Então, esses elementos eles têm uma série de conjuntos de interseções. Eu acho que não existe nenhum deles que em algum projeto esteja dentro um do outro, eles possuem realmente as suas diferenças e, com certeza, a interseção é a oportunidade de colaboração. A gente já durante muito tempo a gente vinha falando sobre GRC, né, governança, riscos e compliance, e eu falava muito isso, eu falava, ó, não pode virar uma guerra entre departamentos e, por outro lado, o modelo não é um diagrama de Venn, ele é hierárquico, ou seja, a governança está acima de riscos, né, e o compliance ele é risco regulatório. Não necessariamente está isso hierarquicamente em termos de um organograma, mas ele é um modelo hierárquico. Aqui não, aqui, quando se fala em risco, privacidade e segurança cibernética, nós estamos falando realmente de uma colaboração paralela, né? Uma colaboração entre estruturas que são estruturas de controle
que estão posicionados, né, dentro da visão do IA na segunda linha, e elas precisam realmente das pessoas para fazer a conscientização dessas pessoas. Bom, o termo risco ele está espalhado em muitos lugares da LGPD. Então, é importante, né, nós entendermos, primeiro, o que a LGPD quer dizer quando ela fala riscos. Vocês vão ver, né, que na agenda regulatória da NPD, uma das ações é exatamente definir uma régua, né, para riscos. Você precisa ter isso. Então, em algumas vezes, né, é falado, por exemplo, que é necessário você definir se o risco... Aqui, ó, tá, aqui o artigo 48, que fala sobre gestão de incidentes, na verdade, ele não fala sobre gestão de incidentes, né, ele fala sobre comunicação de incidentes. Ele fala risco ou dano relevante. Legal, o que é risco ou dano relevante? Se nós formos olhar, existem alguns casos que claramente não é relevante, existem outros casos que claramente é relevante, mas pode ter certeza, a maioria dos casos vão ficar no meio do caminho. Você não sabe, pode ser que você considere que não é relevante e a autoridade reguladora, ou seja a NPD ou seja a outra, considere que é relevante. Então, é necessário você ter clareza nesse tipo de definição. Então, o risco ele está na LGPD. Em diversos lugares da LGPD é citado o elemento de risco, e em alguns casos não necessariamente é risco, tá? Em alguns casos fica claro ali que a visão de riscos de um artigo ou de um inciso, ele está falando sobre o risco materializado, em outros casos está falando do risco como se o risco fosse só negativo, ou seja, a ISO 31000 ela mostra que o risco pode ser negativo ou positivo. Então, esses elementos são importantes realmente de nós tratarmos, né, na regulamentação. Outro ponto é exatamente a segurança da informação e a segurança cibernética. Note-se que, em muitos casos, né, se fala, não, LGPD é coisa da TI. Não é da TI. A LGPD ela não é uma lei de tecnologia, ela não é uma lei empresarial, ela é uma lei de direitos. Então, ela precisa ser tratada pela organização da forma que realmente ela é. Por outro lado, né, ela tem lá no artigo de 46 a 49 todos os elementos de gestão de segurança. Então, é necessário você realmente fazer uma ação. E, inclusive, para a área de segurança, o advento da LGPD ele é muito importante, principalmente porque a LGPD ela pode ajudar a segurança de duas formas a segurança cibernética. Ajudar a segurança cibernética a ter mais recursos específicos de segurança cibernética e também ajudar a segurança cibernética a fazer algumas ações em conjunto. Então, por exemplo, quando a gente fala tamanho mínimo de senha, isso é uma coisa que é importante para a segurança cibernética, é uma coisa que é importante também para a proteção de dados pessoais. Então, é possível você juntar esses elementos, né, que fique como forma de prestação de contas e como atividade também dos dois. Mas, obviamente, que quem configura tamanho mínimo de senha é a área de segurança. Agora, é claro que do ponto de vista, vou dar um exemplo bem simples, tá? Nós usamos um sistema na Módulo que fica em nuvem, o nosso ERP fica em nuvem. Também usamos um CRM que fica em nuvem. Nós temos na Módulo uma regra que todo acesso é monitorado, é por meio de single sign-on, o tamanho mínimo de senha é de 14 caracteres e utiliza 2 fatores de autenticação. Então, essa é a nossa regra de autenticação das pessoas. O nosso CRM ele não se integra com o nosso AD. Então, quando eu vou ter um acesso ao CRM, nós vamos seguir a nossa política de senha. Vem cá, é possível utilizar? Ok. Achamos que o software é um software de bom nível e vamos utilizá-lo. Só que nós não temos um enforcement nessa senha. Então, nota, do ponto de vista, em tese, da TI, esse AD não está nem no alvo dela, porque é um sistema que está em nuvem, desculpa, AD não, o CRM não é alvo da TI, porque é um sistema que está em nuvem, os usuários utilizam, mas não é a TI que está provendo. Por outro lado, do lado da LGPD, ele é essencial, porque se está tratando dados pessoais. Nota um ponto que é bem importante, tá? Quando você fala em tratamento de dados pessoais, independe se o sistema é provido pela TI, é desenvolvido pela empresa, ele é terceirizado, se está em planilha, se está em papel, é dado pessoal. Então, é necessário, inclusive, trazer para a segurança cibernética esses conceitos.
Porque muitas vezes a segurança cibernética, se o software é de nuvem, está num terceiro, não se preocupa muito. Em alguns casos, é bem claro para mim que aquilo não está nem no escopo da segurança cibernética, porque ela está como se fosse uma barreira para proteger a organização, né? Uma visão que precisa ser expandida, né, para os sistemas em nuvem que são usados pelos departamentos, muitas vezes até sem a TI saber. Pessoal, se vocês tiverem alguma observação, pergunta, podem colocar no chat, tá? Fiquem à vontade, que aí nós vamos tratar no final. Muito bem. Então, o que nós temos, né? O primeiro ponto é que, primeiro, os ataques cibernéticos vão aumentar. Segundo, eles vão ficar mais graves, ou seja, todas as tendências, né, todas as projeções mostram disso. E terceiro, você vai ter uma responsabilização maior. Vamos chegar para o exagero? O CSO do Uber, ele foi condenado por negligência. Ou seja, não é porque o Uber foi atacado, porque o Uber foi invadido, porque teve vazamento de dados. Não, foi por negligência. Porque ele não comunicou aquele fato. E no caso, né, olha que isso aqui foi em 2019, né, na Casa Branca, o CSO ele foi removido, ele foi expulso à força da Casa Branca, porque considerou-se que ele estava fazendo tarefas ali que não estava atendendo ao objetivo. Inclusive, um dos assessores do Trump na época, né, até disse que ele tinha que ser condenado à morte. Então, eu estou falando isso, estou colocando essas questões como exagero, só para ilustrar a importância, né, que, primeiro, a economia, né, o dinheiro está se transformando em dinheiro digital, as organizações cada vez mais dependem do meio dos meios tecnológicos, e isso aí faz realmente com que haja uma responsabilidade que nem todo mundo está ligado nisso. Em 2023, com certeza, esses elementos vão ficar bastante claros. Bom, um ponto que eu acho que a chave precisa virar, principalmente em termos de LGPD, é que a implementação ela tem que acabar. Ou seja, eu fiz um programa de adaptação à LGPD, de adequação à LGPD, de implementação de LGPD, de conformidade com a LGPD. Legal. Quando terminou, o que eu faço? A própria lei ela tem a orientação com relação a isso. O artigo 50 ela fala, você precisa aplicar boas práticas e você precisa ter um programa de governança em privacidade. Está lá no artigo 50. E ele diz o que esse programa de governança em privacidade precisa ter. Né? Mostrar o comprometimento do controlador. Olha só, quem está acostumado em certificação ISO 9000, 27000, 27701 e assim por diante, sabe que o primeiro ponto lá da certificação é o comprometimento da administração. Então, existe esse passo, né? Ou seja, a partir do momento que você fez a implementação, você tem uma próxima tarefa a fazer, que é exatamente o programa de governança em privacidade. A gente tem conversado muito isso com os nossos clientes, né? A necessidade de você tirar a sua cabeça de que está implementando, não precisa estar 100%, você roda a chave e fala, não, a partir daqui eu tenho um programa e tudo que aparecer de novo eu vou aplicar o Privacy by Design. Bom, um outro elemento que pode influenciar também aqui no Brasil são exatamente a legislação nos Estados Unidos, né, que é algo que costuma influenciar bastante aqui. Muitas empresas americanas atuando no Brasil, essas empresas têm vários clientes e fornecedores e parceiros brasileiros e, com certeza, aumentando a pressão. Ou seja, aqui é o caso das legislações estaduais, que tem uma influência indireta aqui na LGPD. Mas tem a discussão nos Estados Unidos da lei federal americana. Os Estados Unidos não tem uma LGPD. Então, aqui, os Estados Unidos é muito formado, né, a estrutura federativa dele, por legislações estaduais. Né? Então, aqui existe, em 2018, tinham 2 estados que tinham legislação, eles chamam de privacidade. Nos Estados Unidos tem uma diferença, tá? Primeiro, eles não chamam de proteção de dados, eles chamam de privacidade, as duas coisas são diferentes, e na lei também é diferente, ou seja, tem uma interseção grande, mas tem as suas diferenças. Segundo ponto dos Estados Unidos, que é muito ligado para consumo, ou seja, a lei da Califórnia, por exemplo, é muito forte no consumo. Então, em 2018, eram 2 estados com duas legislações, em 2019, 3 estados com 16 legislações, e hoje, em 2022, mais da metade, 29 estados e 59 legislações, né, porque tem estado que tem mais de uma, a Califórnia, se não me engano, tem 6 legislações, e existe a discussão da lei federal que chegou até, né, a possibilidade dela ser votada esse ano. Né? Nos Estados Unidos, especificamente, os democratas
são mais a favor da legislação federal e os republicanos são menos a favor. Bom, o outro ponto é que outras agências reguladoras vão começar a atuar. Tá? Eu diria assim que o caso é típico, o caso mais desenvolvido é o Tribunal de Contas da União. Então, o TCU ele fez uma análise em todas as organizações federais, né, que ele fiscaliza e gerou uma série de relatório. Então, por exemplo, aqui a gente pode pegar essa estatística que dos avaliados, 17,8% estão no nível inexpressível, quase 60% no nível inicial, 20% no nível intermediário e 2,9% no nível aprimorado. Então, tem muito a se evoluir no governo federal. O Tribunal de Contas da União, ele influencia os tribunais de contas estaduais, os tribunais de contas municipais e também influencia os reguladores em geral. Por quê? Dentro do alvo do TCU estão lá a Anatel, a Anvisa, a Secretaria Nacional do Consumidor, Banco Central, todos esses são verificados pelo Tribunal de Contas da União também. Então, existe uma tendência forte de as agências reguladoras colocar, algumas já colocaram, né, vou mostrar aqui para vocês, colocar a proteção de dados dentro do seu processo de regulação. Por exemplo, outro dia eu vi que a Anvisa, né, quando ela, dentro das checagens que ela faz quando vai avaliar uma organização que fabrica algum produto que é regulado por ela, tem lá no checklist dela, né, o tratamento de dados pessoais, é um dos elementos que ela verifica. Então, esse processo de proteção de dados pessoais tende realmente a ficar cada vez mais orgânico. Da mesma forma, né, a Secretaria Nacional do Consumidor e também os PROCONs, eles têm atuado bastante fortemente. Se vocês entrarem no Reclame Aqui, é até uma coisa, quem é mais B2C, vale fazer esse exercício, né? Entra lá no Reclame Aqui, coloca o nome da sua organização e coloca LGPD. Você vai encontrar lá, né, algumas citações, algumas reclamações. Ele é bem legal, é um exercício bem bacana para você ver se alguém está reclamando sobre a LGPD da sua organização. E nota que a LGPD ela se relaciona a todas as relações que você tem com o seu consumidor. Como eu falei para vocês, a legislação americana ela essencialmente, né, é direcionada para o consumo. Ela não é legislação assim como é de direitos fundamentais, como é aqui no Brasil e é na Europa. Nos Estados Unidos ela é muito direcionada para consumo. E toda a relação, né, eu vi até uma palestra da NPD, que eles falando, tem gente que liga para fazer perguntas sobre câmera no supermercado. Então, você começa a falar sobre câmeras, sobre o atendimento de suporte, manutenção e do serviço de atendimento ao consumidor. Você fala sobre atendimento na ouvidoria, fala sobre o próprio cadastro, sobre a coleta de dados para obtenção de crédito. Tudo isso aí, a LGPD está envolvida. E existe, né? E o PROCON, eu diria até que o PROCON foi, junto com o Ministério Público, foram os primeiros realmente a aplicar sanções, né, e responsabilização em cima Então, se a sua organização mantém relação de consumo, com certeza vocês, a partir do ano que vem, vão ter uma cobrança ainda maior. E quando a gente fala, por exemplo, em fake news, né, essa pressão sobre regulamentação de fake news e também a regulamentação da inteligência artificial, também está ligado à LGPD, né? Porque fake news você tem que contar a mentira para alguém. Esse alguém, ele é uma pessoa que é um titular. E para contar a mentira para esse alguém, você precisa ter os dados pessoais dessa pessoa para poder mandar a informação. Então, a LGPD tem a ver com isso e cada vez mais esse cerco aí está se integrando. Também tá na transformação digital, está até escrito errado ali, desculpem. Na transformação digital, tem uma pressão regulatória agora. Olha só a regulamentação do Open Banking, né? É uma resolução conjunta entre o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional. Olha só, essa parte de baixo aqui está lá no artigo 5 da LGPD. O que é o consentimento? Manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade específica. Isso aqui que é consentimento. Aí, obviamente, né, quando foi feita a resolução conjunta do Banco Central e o CMN, ele definiu o consentimento de uma forma um pouco diferente. Por quê? Porque a adequação para o Open Banking, né, ou seja, isso aqui está na regulamentação do Open Banking, ela é diferente. Nota que na LGPD não fala que é por meio eletrônico. Na LGPD não fala, na LGPD
não fala que é o cliente, fala que é o titular. Nota que essa regulamentação aqui adaptou a LGPD de forma a entrar dentro do contexto. Ou seja, a legislação ela precisa ser aplicada ao contexto. O que ela quer dizer aqui na regulamentação do Open Banking? Que o consentimento é eletrônico, o consentimento em papel não existe aqui no Open Banking. Quando você fala, e também que o consentimento é para um tipo de titular específico, é o cliente. Então, aqui nós estamos falando de uma relação de consumo. Se é relação de consumo, também as regras da Secretaria Nacional do Consumidor e também o PROCON, eles estão ligados dentro desse modelo. E aqui também, né, ele fala, ó, para uma finalidade tratamento de dados, ele fala aqui, concorda com o compartilhamento no lugar de tratamento. A ideia aqui não é subverter a lei, mas atender a lei dentro deste conceito do Open Banking. Nós vamos ver muito isso aqui a partir de agora, ou seja, os sistemas, né, os registros e as autorizações dos sistemas, eles cada vez mais eles vão ter dentro dos seus contratos a legislação associada à LGPD. E um ponto bem importante, né, para o DPO. Nota que o DPO lá do Banco Central, ele está alerta com relação a isso aqui. O DPO das instituições financeiras reguladas pelo Banco Central precisam também estar ligado neste assunto aqui, Open Banking. É um assunto assim essencial dentro de uma organização, dentro de uma instituição financeira regulada pelo Banco Central. Bom, aí um ponto que eu acho o seguinte, 2023, eu acho que não necessariamente a gente vai ter mais custo, mas vai ter mais trabalho com a LGPD, porque nós já aprendemos, né? Todos aprenderam a LGPD, o que é, como funciona, quais são os artigos, quais são os assuntos, e agora tem o aprofundamento qualitativo, ou seja, nós vamos criar processos de melhoria, uma coisa que já existe bastante na Europa, todas as agências reguladoras da Europa têm guias sobre vários assuntos, aqui no Brasil a ANPD tem feito um trabalho rápido e competente, o que é bom para a gente, porém, ainda está longe, né? Você pega, por exemplo, a agência reguladora britânica, ela tem mais de 20 anos, né? Então, aqui nós realmente estamos começando. Então, o que a ANPD colocou na sua agenda regulatória de 2023 2024? A agenda regulatória é uma coisa que todas as autoridades reguladoras, né, todas as agências, elas publicam isso. A Anatel tem, a Anvisa tem, todas elas têm uma agenda regulatória. Então, o que a ANPD vai tratar? Essa fase 1 aqui, ela já está tratando, ó, regulamento de dosimetria e aplicação de sanções administrativas. Pode ter certeza, isso vai ser publicado e os projetos, os programas de LGPD, né, de implementação, precisarão ser revistos a partir do momento que a ANPD avise isso. Isso significa o seguinte, a ANPD vai começar a fazer fiscalização e aplicar sanções. Direito dos titulares de dados pessoais. Cara, a LGPD ela trata para isso. Então, também a ANPD vai aprofundar e todos vão precisar revisar seus projetos em cima disso. Comunicação de incidentes, tá? Quem atua com a LGPD precisa saber. Existe no site da ANPD as regras, o formulário específico para comunicar incidente e você precisa estar cadastrado no SEI da Presidência da República para você fazer isso. Então, por exemplo, se ocorre um incidente você precisa comunicar agora, você vai entrar lá, ele vai pedir... Obrigado, Murilo. Ele vai pedir para você... Vai pedir para você entrar com a sua senha. Ah, mas eu não tenho senha. Cria. O prazo é 3 dias para o SEI da Presidência da República te dar o ok. Então, se você tem um prazo a cumprir, ou seja, você vai somar 3 dias. É só da primeira vez, tá? Que isso acontece. Então, é bom vocês já irem e já cadastrarem o DPO lá no site da ANPD, porque se ocorrer um incidente, vocês têm pelo menos condição de comunicar muito rapidamente. Outro ponto é a transferência internacional de dados, né, que trabalha com um elemento chamado cláusula padrão contratual, ou seja, a ANPD vai apresentar isso, está definido no artigo 35, e a ANPD vai regulamentar isso aí, e também é algo que vai alterar o seu programa. Nota que nós falamos aqui 4 itens que já estão em andamento e que vão alterar, com certeza, o seu programa de LGPD. O próprio conceito, né, do relatório de impacto foi até curioso, né, um cliente nosso, ele teve que entregar um relatório de impacto e o regulador falou para ele que ele usou como padrão, né, um padrão de determinada estrutura do governo,
e o regulador falou para ele que não necessariamente aquela estrutura estava certa. Faz todo sentido, mas foi o raciocínio que ele teve de seguir esse modelo. Então, é bem importante também, tá? Olha só, quando que é necessário fazer um relatório de impacto? Quando o tratamento representar alto risco à garantia dos princípios gerais de proteção de dados pessoais. Pessoal, como é que se interpreta isso aqui? Se nós pegarmos as pessoas, nós estamos aí com quase 70 pessoas aqui na nossa sala, se nós pegarmos cada um para fazer uma régua para definir o que é alto risco, pode ter certeza, cada um de nós, por mais que esteja preparado, nós vamos, entre nós aqui, nós vamos passar conceitos diferentes e vão dar valores, né, e números diferentes para cada uma do conceito de alto risco. O que é alto risco? O que significa alto risco? Então, a ANPD pretende realmente fazer esse tipo de classificação. E, com certeza, ela vai fazer, depois vai melhorar, porque mesmo na Europa, esses conceitos, né, eles são melhoria contínua. Definição das atribuições do encarregado. A própria ANPD, né, a lei, a LGPD, quando ela foi publicada, dizendo o seguinte: o encarregado precisa fazer 3 coisas. 1, orientar os colaboradores e os contratados. Número 2, ele precisa atender o titular. Número 3, ele precisa se comunicar com a autoridade reguladora. 3 atividades estão lá na NPD, na LGPD, artigo 41. Aí a ANPD divulgou um documento que era um guia sobre tratamento de dados de agentes de tratamentos e sobre o encarregado. Neste documento, a ANPD falou o seguinte: olha, o encarregado é o responsável pela conformidade com a LGPD, ou seja, diferente do que estava lá, expandindo o trabalho do encarregado. Logo depois foi lançada a versão 2, tudo isso está escrito, tá? Vocês vão lá e podem ver. Lançou a versão 2, voltando para o modelo original da LGPD. Então, esse processo ele é complexo, ele não é simples, né? Então, com certeza, isso vai ser outro impacto que vai ter no seu projeto. Outra questão, a definição de hipóteses legais de tratamento de dados. Pode ter certeza, viu? Quem fez avaliação de hipóteses de tratamento há mais de 2 anos, há mais de 1 ano e meio, cara, revisita, porque você vai com certeza, com o conhecimento que todos ganharam, vai precisar revisar. Eu acho que isso é algo que o tempo todo vai precisar revisar. Por exemplo, um cliente nosso, numa primeira análise, ele viu que várias operações de tratamento tinham a hipótese de tratamento do consentimento. E ele estava incomodado com isso. Isso é caro, é incômodo, o benefício para o titular não é tão grande. E ele resolveu fazer o seguinte: vamos exercitar, fazer um processo zero consentimento? E ele chegou lá, ele conseguiu, classificando em outras hipóteses, atendendo a legislação, fez checagem com diferentes pessoas, diferentes especialistas. No final, ele concluiu. Hoje, ele tem um projeto de LGPD zero consentimento. Então, esse conceito, né, de hipótese de tratamento, também chamado de base legal, ele é relevante. E a ANPD também vai dar orientações com relação a isso. A definição de alto risco e larga escala, já tinha falado ali atrás. O que é alto risco e o que é larga escala? O que é larga escala? É tratar 1.000 titulares a larga escala? 100 mil? 1 milhão? O que é mais importante? 100 mil titulares com dados sensíveis ou 1 milhão com nome e telefone? Então, esse tipo de elemento também precisa ser definido. Exatamente para que a gente tenha visões diferentes. Tratamento de dados pessoais sensíveis para organizações religiosas, né, que também tem uma demanda grande com relação a isso. O uso de dados pessoais para fins acadêmicos e órgãos de pesquisa, também uma série de dúvidas que tem aqui. Por exemplo, quando se lê isso aqui, às vezes a organização acha o seguinte: não, mas se eu faço uma pesquisa, a organização toda não precisa se adequar à LGPD. Não é isso, inclusive isso aqui está ligado à pesquisa com dados anonimizados e assim por diante. A definição de anonimização e pseudonimização, vocês terem ideia, na Europa orienta, inclusive, quais são os algoritmos que são recomendados para utilizar em anonimização e pseudonimização. O regulamento, né, do artigo 62 de tratamento, o compartilhamento de dados pelo poder público também, o poder público compartilha muitos dados, precisa se fazer essa referência. O tratamento de dados pessoais e de criança e adolescente, vou também comentar daqui a pouquinho, inclusive para aferir o seguinte: como é que você sabe que deu consentimento? Como é que você faz para aferir a idade?
Porque a LGPD fala em criança e adolescente, mas o tratamento de dados de criança é diferente de adolescente, e é muito diferente de adolescente. Adolescente tem muito mais parecido com adulto do que com tratamento de dados de criança. E, na verdade, a criança, né, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, é até 12 anos. Ou seja, quando faz 12 anos, para a LGPD, ela deixa de ser criança. Então, tem uma série de controles que não são mais necessários. Então, também a NPD vai tratar isso aqui. Ó. Já passou aqui para a fase 2, se eu não me engano, tem prazo de 1 ano e meio. A Política Nacional de Proteção de Dados e Privacidade, pode ter certeza, isso vai mudar o seu projeto. A definição das regras de boas práticas e governança, chegamos a comentar, né? Inclusive, tem uma discussão nos verbos, né? Dever e poder, tá? A LGPD ela usa poder em alguns lugares, usa dever em outros lugares, também essa avaliação. A questão de dados biométricos, né? E, inclusive, se circuito fechado de TV deve ser considerado dado biométrico ou não, são definições para a LGPD. E o conceito de medidas de segurança técnicas e administrativas, ou seja, a lei ela não é muito clara, ela deixa uma série de dúvidas. Inclusive um conceito que é muito importante, né, que é padrão técnico mínimo. O TCU acabou de fazer isso aí. Ele divulgou o padrão técnico mínimo, né, num documento chamado 5 controles. Pessoal, se alguém quiser algum documento desse que a gente está falando aqui e que tem alguma dificuldade, manda uma mensagem aí que a gente anota e manda para vocês, tá? Então, esse princípio aqui é importante da NPD. O tratamento de inteligência artificial e também a organização de termos de ajustamento de conduta. Nota o seguinte, são 20 itens para os próximos 2 anos, 2023 e 2024, pode ter certeza. Eles, de alguma forma, vão impactar o seu projeto. Você vai precisar alterar o seu projeto, vai precisar mudar a política, vai precisar mudar o seu enforcement. Bom, outro ponto, tá? Quem não conhece precisa conhecer, guias da NPD, cookie e proteção de dados pessoais. Nota o seguinte, eu vejo vários projetos de cookie que o cara fala assim, eu quero um software que controle meus cookies no meu site. Aí você faz a pergunta básica, quem faz o seu site? Ah, não sei, deve ser a TI. Ah, mas não é a TI. É a área de comunicação, contrata uma agência que faz o site. Aí você vai lá, tem um monte de cookie que você acha que é desnecessário. Ah, pergunta para a agência, por que esses cookies estão aqui? Fala, não, porque todo site que a gente faz, a gente bota. Ou seja, não tem um vínculo com o negócio ou com a necessidade. Às vezes é muito mais barato você reduzir o número de cookies, que está um monte de cookie inútil lá, do que ficar fazendo software para controlar cookie que não serve para nada. Ou seja, a racionalização na LGPD é essencial. Então, tem muita coisa para fazer? Tem, mas você também precisa adaptar o seu ambiente para reduzir o número de coisas a fazer. Valeu, Rodrigo, a gente vai ver essas coisas aqui, tá? Podem me pedir, pessoal, coloque aí que a gente fica com esse chat aqui e nós encaminharemos para vocês. Bom, então são vários guias e podem ter certeza, tá? Isso aqui é só o começo, tá? Quando nós formos fazer um evento Tendências de 2024, pode ter certeza que vai ter um monte de guia aqui nesse slide. Então, é muita coisa que tem, inclusive o planejamento estratégico da NPD, a questão de agente de tratamento de pequeno pode falar, não, mas eu sou, a própria organização pode falar, não, mas eu sou uma organização de grande porte. Eu preciso entender isso. Às vezes você tem um monte de fornecedor extremamente relevante que é de pequeno porte. Então, é adequar ao negócio. Bom, outro ponto importante para o tratamento, né, em 2023 é a entrada do Brasil na OCDE, que um dos elementos é exatamente a proteção de dados. Eu só queria mostrar para vocês o seguinte, a OCDE, né, ele é o topo da cadeia alimentar de negócios internacionais. O Brasil não faz parte ainda da OCDE, quer fazer parte da OCDE. Porém, nota que a OCDE ela existe há muito tempo, mas a parte de proteção de dados é desde 1980. Ou seja, então nós realmente temos que correr, temos que vencer. E a última revisão foi em 2013. Tem vários documentos intermediários com relação a isso aí. Outro ponto é a inteligência artificial, né? Esse aqui é um sistema, né, chamado ChatGPT. Esse, se eu não me engano, foi o sistema que mais rapidamente chegou a 1 milhão de usuários no mundo. Foi lançado agora recentemente, mês passado, e ele é um modelo de inteligência artificial, porque o processo de inteligência artificial, né, ele sempre dependeu de alguém, de um programador, de usar um serviço cognitivo e assim por diante. No caso aqui, ele é a popularização da inteligência artificial. Nota o seguinte, eu entrei no site e perguntei quais os 3 principais tópicos da LGPD. Só perguntei isso, tá? Isso aqui é um sistema americano. Ele respondeu em português dessa forma, tá? Então, aqui tem muito a crescer dentro desse ambiente. Outra questão é a agenda regulatória do ICO, né, que traz
uma série de elementos. Eu diria o seguinte: a agenda regulatória da ANPD ela é mais operacional. Das agências europeias, ela é mais conceitual e profunda. Então, ele fala o seguinte: quais são os objetivos? Aqui, trazer segurança e empoderamento para as pessoas, conhecimento, né? Falar sobre crescimento sustentável da economia, fortalecer transparência e prestação de contas, né? Fazer uma avaliação contínua da maturidade, né? da capabilidade e assim por diante. Outro ponto, né? Nos Estados Unidos, é a questão da proteção de dados de pessoas vulneráveis. Nós vamos ver isso cada vez mais acontecer. E nos Estados Unidos, né, eu falei para vocês que não tem uma legislação federal de privacidade e proteção de dados, mas já tem uma para proteção de dados de criança e adolescente. Então, essa é uma tendência forte. Se a sua organização trata dados de vulneráveis, pode ter certeza que esse é um elemento bastante relevante. Inclusive, né, por exemplo, na Inglaterra, está se discutindo muito a proteção de dados da vítima. Ou seja, a pessoa é vítima de um abuso sexual, por exemplo, e aí, durante a investigação, os investigadores pedem uma série de dados pessoais que muitas vezes transformam, às vezes, até a vítima num réu, porque é tanto dado que não é necessário. Então, isso está sendo discutido na Europa, proteção de dados de pessoas vulneráveis. Outra questão, a comunicação eletrônica, marketing direto e assim por diante, envio por e-mail, está crescendo bastante. Eu não diria que é a pressão, mas é a evolução da aplicação da legislação. O conceito do enforcement, cada vez mais forte, né, os elementos do enforcement, inclusive a Conferência da União Europeia, olha só, o título dela foi enforcement. O que é enforcement? É você tornar quase que compulsória a aplicação de uma política. Então, por exemplo, quando você fala tamanho mínimo de senha, você não vai pedir para olhar para a pessoa se ela botou tamanho mínimo de senha de tal tamanho. Você vai lá, configura, e a pessoa só consegue entrar em determinado ambiente se colocar o tamanho mínimo de senha. 2 fatores de autenticação, a mesma coisa. A pessoa vai bater a senha e vai pedir o segundo fator. Se ela não fornecer o segundo fator, isso é o conceito de enforcement. E a ideia é que dentro da proteção de dados, aqui, o futuro da proteção de dados, esse foi o evento da Comunidade Europeia sobre proteção de dados, o futuro da proteção de dados, né? O enforcement efetivo, né, no mundo digital. Bom, para a gente concluir, né, dentro dessa visão de enforcement, né, nós, até se alguém quiser conhecer, entre em contato conosco, nós preparamos um bot, né, nesse caso aqui o bot está rodando no Teams, que é exatamente para ajudar dentro de modelos de enforcement para a LGPD, o entendimento desse ambiente e assim por diante. Bom, para concluir, o ecossistema está amadurecendo. Então, o que acontece? Você precisa evoluir junto com o ecossistema. O governo está ficando mais maduro, as relações internacionais estão ficando mais maduras, os seus clientes estão ficando mais maduros, os titulares estão ficando mais maduros, a ANPD está ficando mais madura, a agência reguladora. Então, eu usei até aqui um desenho, né, que é uma espiral baseada em sequência de Fibonacci, né, que o próximo número é sempre a soma dos 2 anteriores, ou seja, isso aí a natureza, vários modelos funcionam dessa maneira, mas eu acho que a LGPD também funciona dessa forma, ou seja, uma complexidade crescente a cada um dos passos. E pode ter certeza, nós estamos atuando em um ecossistema que cada vez mais está amadurecido. Então, você precisa se movimentar. E 2023 vai ser um ano essencial para tudo isso. Então é isso. Passar para o Alberto, já ver que eu bati meu recorde hoje, eu ocupei o máximo de tempo. Então, Alberto, com você aí. Obrigado, Fernando. Passou um pouquinho, sim, mas acho que o tema era tema provocativo aí, né? E eu vou ganhar essa diferençazinha de tempo aí, falando sobre tendências. Hoje, 16 de dezembro, né? Então, estamos nos aproximando aí no final do ano, 9 dias para o Natal, faltam praticamente aí 15 dias para a virada do ano, e nós escolhemos esse tema sobre tendências de 2023, porque exatamente é um momento onde a gente faz a retrospectiva do ano que aconteceu e começa a fazer perspectivas para o próximo ano, né? Até para tentar planejar melhor a nossa vida, a vida da nossa organização, as prioridades, né? E nesse ponto de tendências, a gente buscou trazer para vocês um pouco a questão aí de subsídios, reflexões, pensamentos, né, sobre o que seria essa direção em relação a esses assuntos de gestão de riscos, segurança cibernética e privacidade. Eu queria deixar bem aberto aí para vocês um convite
que, enquanto a gente estiver fazendo a apresentação, vocês fiquem à vontade de utilizarem aí o nosso chat para colocarem dúvidas, perguntas. Também, se concorda, pode colocar, se discorda, coloca também, né? Ou agrega algum outro comentário, né? Então, a gente pode fazer isso de uma maneira mais dinâmica. E, no caso aí das perguntas e dúvidas, nós vamos retornar e respondê-las no final, né? Então, falando um pouquinho sobre tendências 2023, né, e trazendo, inclusive, a visão de que no ano passado, né, a gente fez uma live falando sobre tendências e a minha parte, que era gestão de riscos, né, eu trouxe até, apontando aí, 31 tendências. Esse 31 aí não foi à toa, né, ele fazia referência à ISO 31000, que é a ISO de gestão de riscos, e a gente até acertou bastante, né? Falávamos do aumento de ransomware, o aumento dos ataques cibernéticos, a questão cada vez mais dos ambientes indo para a nuvem, a visão da gestão integrada, né? As questões do Zero Trust, né? Múltiplos fatores de autenticação. Então, tudo isso fez parte aí do que seria essa nossa análise no ano passado aí das 31 tendências que aconteceriam lá em 2022, né? A gente, avançando dentro de uma das visões, que é a visão da incerteza, né? Já que quando a gente fala de tendências, a gente está falando do futuro, e o futuro não é certo, né? O futuro é incerto, né? Por isso até que nesse componente de incerteza tem aí a probabilidade, né? Pode acontecer, pode não acontecer, mais provável, menos provável, mas a gente quer falar um pouquinho sobre essas tendências que impactam os nossos objetivos. Impactam os objetivos de privacidade, tratamento de dados pessoais, os objetivos de segurança, os objetivos da organização como um todo, né? E essa é exatamente a definição de risco da ISO 31000. É o efeito da incerteza nos objetivos, e gestão de risco é a gestão dessas incertezas, né? Então, de uma certa forma, a definição que a gente é acostumado a lidar risco como apenas esse cenário negro, as incertezas que causam ameaças, né? Mas também numa visão SWOT, né? Análise de ameaças e oportunidades, né? Forças e fraquezas. E é nessa abordagem que a gente enxerga e projeta como tendência cada vez mais a utilização dos sistemas, dos métodos, dos processos da gestão de risco como elemento fundamental do que a ISO chama de mentalidade de risco. Tomar decisões baseadas em gestão de riscos. Decisões que afastam uma ameaça ou decisões que aproximam a minha oportunidade, né? Então, cada vez mais no ambiente organizacional, essa gestão de risco de forma sistemática. A gente tem visto, em relação a esse assunto de gestão de riscos, né? Em janeiro, o World Economic Forum sempre publica, né, o seu famoso relatório global dos riscos, né? Então, em janeiro agora vamos ter a 18ª versão, e ele aponta aqui, dentre os vários riscos tecnológicos, né? Que é a mudança rápida da tecnologia, a questão até da defasagem digital das empresas, falhas na infraestrutura crítica ou na segurança cibernética, e aponta também deficiência na governança, né, que tem a ver com normas, padrões, modelos de referência que possam ajudar as organizações a navegarem nesse mundo, né? Então, nesse caso aí, a ISO ela tem publicado aí diversos padrões, né, não só na série ISO 31000, que é a série de gestão de riscos, mas também na série 27000, que é a série de segurança da informação, privacidade, né? A 27701 é uma norma específica que trata sobre privacidade. E na última reunião da ISO, né, no Comitê de Gestão de Riscos, que foi há 2 semanas atrás, eles associaram a ideia de todo um trabalho aí da ISO para apoiar o desenvolvimento sustentável, os objetivos do desenvolvimento. E no caso de gestão de risco, apontaram aí 7 objetivos. Objetivo da questão muito voltada para a saúde, objetivos do trabalho, indústria e nas cidades, objetivo do ambiente, água e cidade, e objetivo cada vez mais aí na questão das instituições, né, e da produtividade. A ISO atenta a isso, né, o nosso comitê 262, que é o de gestão de risco, definiu uma visão inspiradora, né, que é inspirar a conscientização e a adoção das práticas de gestão de riscos no mundo inteiro. Para isso, definiu uma meta aí de desenvolver normas, padrões, aí com 5 grandes objetivos, né? Criar padrões chaves, responder às necessidades dos usuários, promover as melhores práticas de gestão de riscos, integrar gestão de riscos no dia a dia e, de uma certa forma,
apoiar o desenvolvimento de normas e padrões alinhadas com a ISO 31000, né? Foi feita também uma pesquisa internacional, mais de 1.400 respostas, alguns de vocês aqui no Brasil responderam, que reforça exatamente isso, a necessidade de fortalecer os conceitos de gestão de riscos, o quanto que gestão de risco de fato agrega valor, a demanda pela ISO 31000 e, principalmente, demanda para que se gerem outros documentos auxiliares, documentos, orientações que apoiem a implementação da gestão de riscos na organização, né? Para isso, temos aí a ISO recentemente publicou um handbook, né, que é um guia de implementação da ISO 31000. Nós acabamos de traduzir ele aqui no Brasil. A BNT, nesse momento, ela está de recesso aí por conta de fim de ano. Então, a gente acredita aí que início de janeiro, fevereiro, no máximo, a gente já tem aí o guia de implementação da 31000, que está publicado em inglês, publicado aqui também no Brasil aí como uma referência importante. Outro documento recém-lançado, né, acabou de sair do forno, vamos dizer assim, é a nova versão da 27005, que é uma norma específica de gestão de riscos de segurança da informação, né? Então, aí a gente já começa a ver um pouco essa tendência de cada vez mais a segurança ser tratada com gestão de riscos. E essa 27005, ela traz claramente uma diferença de abordagem. A abordagem bottom-up, que é a abordagem que eles chamam direcionada para ativos, como o pessoal de segurança costuma utilizar, citada na 27001, e a abordagem top-down, que é mais voltada para a gestão corporativa, os outros tipos de riscos na organização. A 27001 também foi lançada esse ano, né? Desde 2013, a versão estava defasada, aí, quase 10 anos aí de defasagem, lançou a 27002, e, portanto, as empresas hoje usam a gestão de riscos para identificar o que elas precisam fazer. Os controles, as melhores práticas, vocês podem achar na série ISO 27000. Também, como referência, os controles críticos do SIS, né? É uma referência muito interessante, né? Porque ele tem os 18 controles, antes eram 20, agora são 18, que permite uma visão um pouco mais top-down dos controles na organização, e, ao mesmo tempo, bottom-up são 153 medidas de segurança, divididas ali nos grupos de implementação 1, 2, 3, onde a gente sempre lembra o grupo 1, que tem 56 medidas de segurança, é a higiene cibernética. Se você não fez o grupo 1, meu Deus, você está devendo, né? Por isso que as organizações têm muitos problemas, né? Os documentos do SIS, eles também foram traduzidos, nós traduzimos ele aqui para o Brasil, então, no site do SIS vocês encontram a versão em português. Os controles também existem outras referências, né, onde você cruza os controles do SIS com os controles da ISO, com os controles do NIST. Algumas empresas utilizam o NIST também como modelos de referência, e a ideia é que, na verdade, a gente consiga fazer esse interrelacionamento entre normas e padrões e também em relação a leis. Essa é uma tendência, né? O Fernando ressaltou bastante isso sobre regulamentações europeias, regulamentações americanas, regulamentações no Brasil. Isso é uma onda, isso é, de fato, uma tendência, né? E as empresas precisam se preparar, se antecipar a essas novas leis e regulamentações que vêm a caminho. Tem a ver com tendências, a gente identificar uma direção, a gente identificar uma inclinação para onde nós vamos, né? E antecipar, nos prepararmos para isso, né? O próprio Gartner coloca aí que para 2024, 75% dos países no mundo terão aí, de uma certa forma, as suas regulamentações na linha de privacidade e tratamento de dados pessoais. Começou aí essa onda do GDPR na Europa, no Brasil temos a nossa LGPD, lei federal sendo discutida nos Estados Unidos, no Emirados Árabes, né? Então, em vários locais onde a gente tem essa discussão de novas leis e novas regulamentações. Aqui no Brasil, a LGPD é a nossa grande referência, né? Diferente de uma norma, a LGPD é lei, o que está escrito ali tem que ser cumprido, né? Então tem caráter ali obrigatório, não é caráter voluntário. E, de uma certa forma, a NPD, como o Fernando apresentou, ele tem feito um trabalho fantástico de regulamentação, de orientação em relação à LGPD, né? Com os 3 objetivos estratégicos, onde o primeiro grande objetivo estratégico é fomentar essa cultura de proteção de dados pessoais, né? E aí eu lembro para vocês que dia 27 de janeiro é quando a gente comemora o Dia Mundial da Privacidade. Esse ano, 2022, a gente conseguiu, junto com a IAPP, fazer um evento no Cristo Redentor para sinalizar isso para o mundo inteiro, né? A partir do Rio de Janeiro, Brasil, no mundo inteiro, a importância é isso. 27 de janeiro desse ano, do ano de 2023, com certeza teremos algumas ações aí para promover cada vez mais essa cultura
de privacidade da informação. Vem aí um alerta de spoiler, né? Eu acho que a gente já tem comentado isso, né? Dentro dos documentos do CIS existe o Privacy Guide, o guia de privacidade, que fala sobre GDPR, fala sobre os princípios FIPP, e a gente acabou de preparar, está no forno para sair esses dias. Se não sair hoje, sai na semana que vem, um anexo específico da LGPD para a implementação dos controles do CIS. Né? Então, isso é muito importante, né? Porque, de uma certa forma, personaliza para a nossa realidade brasileira essa questão das implicações de privacidade. E, no caso da NPD, né, desde outubro do ano passado, existe a referência das multas e sanções. Antes, como objetivo estratégico número 2, trabalhar essa questão aí das normas, as orientações, para que as empresas estejam de fato preparadas. A ideia aqui não é sair aplicando multas, não é sair penalizando, mas sim criar um movimento, uma massa crítica, para que a gente possa implementar cada vez mais os princípios e as diretrizes de tratamento de dados pessoais da LGPD. E, para isso, existem documentos que fazem referência, de novo, aí, gestão de riscos com a privacidade. Né? Um documento do governo, né, onde aponta aí 14 riscos principais, não são apenas os riscos de TI, né, mas são riscos de utilizar dados sem hipóteses legais, a questão específica dos reportes em relação a incidentes, né? Mas sim, sem dúvida, grande parte dos nossos dados são digitais, a gente precisa fazer um tratamento de dados digitais, segurança cibernética, porque os ataques cibernéticos, tudo aponta em termos de tendência, que eles não vão diminuir. Né? Cada vez mais os atacantes ficam sofisticados, novas ferramentas, o ambiente digital ele cada vez se torna mais complexo, mais variado, né? Então existe um desafio, que é o desafio, de fato, de proteger as nossas empresas em relação aos ataques cibernéticos, né? Uma das maiores preocupações tem sido aí a questão do ransomware, né? Ransom em inglês é o pedido de resgate, onde as empresas são de fato atacadas e nada garante que, se você paga o resgate do ransomware, você vai ter os seus dados de volta. Existem empresas especializadas em negociar com o hacker o pagamento desse resgate para ter os dados de volta, né? Então, tem prejuízos aí que reportam aí a casa de R$1 bilhão, né? Então, portanto, essa questão da empresa ter um modelo de gestão de incidentes hoje é fundamental, né? Porque se o problema acontecer, nós precisamos garantir que o nosso backup funciona, que o processo está treinado, né? Que nós temos um mecanismo para fazer o reporte adequado dessa questão dos incidentes, porque não é mais uma situação se vai acontecer, é quando vai acontecer, né? Então, minimizar, utilizar medidas preventivas para não deixar acontecer, mas se acontecer, nós precisamos voltar rápido. É isso aí que o mercado chama de resiliência, né? A capacidade de retornar rapidamente a sua organização. E já que a gente fala e aponta de tendências, né? Acabou de ser publicado na Europa o que é chamado aí o DORA, Digital Operational Resilience Act, que alguns especialistas estão indicando como a próxima GDPR, né? Porque agora é o governo exigindo das empresas, principalmente cada vez mais digitais, que elas tenham uma capacidade de resiliência organizacional. Então, elas não saiam do ar. Né? Por isso, a gente aponta realmente uma tendência onde esse assunto, segurança, privacidade, ele cada vez mais é uma linguagem do executivo. Né? Não é como nessa charge aqui, né? A segurança ela tem que sair da mesa das crianças ali e ocupar a mesa dos adultos. Né? Então, para isso, é importante que a gente consiga, inclusive, desenvolver uma linguagem de negócio, uma visão executiva, né? Para que a gente possa apoiar os tomadores de decisão a tomar as melhores decisões. Como tendência, CRQ, Cyber Risk Quantification, né? o gestão quantitativa de risco cibernético, é uma tendência, nós temos falado muito sobre isso. Vou pedir depois para a Jéssica passar para vocês o link do YouTube, onde a gente tem várias palestras falando aí sobre o padrão FAIR ou Open FAIR, para utilizar a medida quantitativa dos riscos cibernéticos. E isso ajuda, sem dúvida, a tomada de decisão dos nossos do corpo executivo, principalmente porque os investimentos de segurança também aumentam. Isso é uma tendência. Nós não vamos gastar menos com segurança, vamos gastar mais, mas é limitado esse orçamento, né? Então, onde aplicar melhor os nossos recursos? Então, utilizando métodos quantitativos, não só a gente consegue medir o risco, como também medir o ROI, o retorno do investimento de cada ação específica que a gente pode ou que deve fazer, né? Então, algumas ações elas produzem mais resultado e outras menos,
E eu diria assim que, como uma grande tendência, cada vez mais a segurança cibernética depende do apoio de ferramentas automatizadas. Tem certas proteções que é impossível de fazer se você não tem a ferramenta adequada, se você não tem o sistema adequado, tanto no nível técnico, que ataca lá ou contra-ataca cada item, ou defende para cada item técnico, quanto no nível mais alto nível aqui, que a gente poderia chamar o nível de gestão. E para isso eu faço uma ponte com o velho GRC, né? Que é Governança, Risco e Compliance, né? Que o Michael Rasmussen, lá na Forrester, que criou esse conceito, diz que GRC só tem 3 letras, porque o americano gosta de sigla com 3 letras. Mas poderia ser GRC, P de privacidade, Q de qualidade, né? E o Gartner reinventou a sigla chamando de IRM, que é a famosa gestão integrada de riscos, né? Então, por isso, o Fernando já antecipou para vocês, a Módulo se reposicionou diante dessa tendência, né? Então, o nosso novo posicionamento é cada vez mais levar para o mercado soluções que possam, na verdade, contribuir com essa visão da integração da cibersegurança, gestão de privacidade com a gestão de riscos. Isso de forma integrada, né? Integrando também os riscos corporativos com esses riscos, que são riscos mais de tecnologia, riscos cibernéticos, né? E principalmente lançando aí todo um portfólio de soluções, que é o que a gente chama aí de soluções para gestão, né? Então, quase todas as soluções têm um manager ali no final, né? Então, vocês olham aí essa árvore de soluções, algumas mais recém-lançadas, né? Muitos de vocês aí, usuários da nossa velha guarda do Risk Manager, né? Que é o primeiro manager dessa geração aí, que trouxe essa visão de GRC, essa visão de que, na verdade, para você unir todos esses mundos, você faz um investimento usando o modelo de gestão de risco, né? Então, uma das soluções é o nosso Enterprise Manager. Ele começou sendo chamado de RM, Enterprise Risk Manager, só que o Enterprise Manager, além da gestão de risco corporativo, tem a gestão estratégica, a gestão de auditoria, a gestão de controles internos, a gestão de compliance, tudo isso dentro de uma visão integrada, né? Porque é a mesma organização, é o mesmo gestão de risco corporativo, é o mesmo controle interno, é o mesmo compliance, né? Isso é o Enterprise Manager. E nós lançamos agora recentemente o que seria o nosso portal do compliance, né? Usando aí uma visão de compliance manager, a ideia é que a gente possa, a partir de documentos, referências, leis e normas, definir o que seriam os nossos assessments, as nossas análises, e gerar relatórios automatizados que permitem aí a nossa jornada de maturidade ou jornada de capacidade, né? Usando os vários modelos de referência. Tem modelos aí que são os modelos de sim, não binário, né? Como na auditoria, e tem, por exemplo, modelos de maturidade, né? Então, o Maturity Manager ela é uma solução construída dentro dessa plataforma. A primeira versão do Maturity Manager que nós acabamos de lançar, ela contém os controles do CIS, do CIS versão 8, e especificamente dentro dessa visão de análise de maturidade, você pode selecionar também apenas alguns controles ou algumas medidas de segurança que você quer medir, né? Nesse caso, a gente até utilizou o documento do TCU, né, que são os 5 principais controles do TCU, mas todos esses documentos, seja o CIS, seja a LGPD, seja os documentos da ISO, os documentos do FAIR, né, eles estão disponíveis hoje na solução de lei digital, né, que em termos de tendência, é uma plataforma interessante para que a gente olhe esses documentos não como um advogado ou como um texto corrido em TXT ou Word, mas um painel onde você consegue ver o conteúdo desses documentos de uma forma otimizada, você consegue dar search, você consegue filtrar, né? Isso vale para normas, padrões, regulamentos que são regulamentos externos, mas também as nossas normas internas, né? Afinal de contas, as nossas políticas, nossos procedimentos não deixam de ser regulamentações internas que a organização precisa seguir. Então, a lei digital ela permite aí no Policy Manager todo um controle do ciclo de vida do documento, desde a hora que ele é criado até a hora que o usuário acessa, atesta que ele conhece, né? Isso é importante muitas vezes. E essas soluções estão integradas, né? O Fernando comentou rapidamente, o LGPD Manager é a nossa solução integrada para toda a parte de gestão da LGPD, né? Então, ele contém nessa tela de interface a questão da segurança cibernética, mas tem outros dashboards específicos aí sobre a questão do inventário, de sistemas, de processos, de pessoas, a questão da hipótese de tratamento, a questão específica do Privacy by Design, a questão específica
do DPIA, do relatório, né? Então, tudo isso faz parte, aí, vamos dizer assim, dessas plataformas. E o Security Manager, também recém-lançado, é uma solução que visa essa gestão da segurança, né? Então, a nossa ideia é evoluir para os 18 controles do SIS dentro de uma visão contínua da segurança. Então, sempre lembrando que o foco da módulo é o foco da gestão, ferramentas e soluções para que você possa, como gestor, como administrador, como diretor, gerenciar essas soluções. Então, seja num ambiente de segurança, e se você é, por exemplo, uma empresa que trabalha com e-commerce, que lida com cartões de crédito, que tem algumas legislações a seguir, no caso do PCI, os nossos clientes, a Módulo hoje é uma auditoria autorizada para fazer as certificações do PCI, e os nossos clientes utilizam exatamente um ambiente de gestão para que eles possam guardar as evidências, para que eles possam guardar tudo aquilo que, quando o auditor chega, o auditado já está preparado, né? E facilitar a vida do auditor é facilitar a nossa vida como auditado, né? Também uma outra solução aí em comum com o PCI é o 27K Manager, que permite aí os nossos clientes, onde a gente apoia a certificação 27001 e também o 27701 está dentro da 27K Manager, eles podem, desde a declaração de aplicabilidade, a gestão de riscos, guardar todas as evidências que, no processo de auditoria, a Modo vai passar por um processo agora em dezembro, é uma vida muito facilitada lá para o auditor, que chega e acessa tudo. Os documentos, as políticas, os documentos, as evidências, as atas, né? E, especificamente, estou terminando aqui a nossa tendência na gestão quantitativa de riscos. A Módulo lançou o QuantiRisk, já tem 1 ano e pouco, né, usando aí métodos sofisticados para que a gente possa, numa ferramenta usar simulação de Monte Carlo, usar estatística para chegar exatamente a métricas, valores em reais do tamanho do risco, do retorno de cada um dos controles implementados. E a última das soluções recém-lançadas, o Fernando antecipou, é o nosso MetaBot, né? A gente fala muito de metaverso como a vida pessoal, mas tem o metaverso corporativo, né? Nós, como colaboradores das empresas, a gente lida com um monte de sistemas que fica perdido na organização. Como é que eu solicito algo para o RH? Como é que eu solicito férias? E um desses metabots é o DPO Bot, né? Que é o bot que ajuda, facilita a vida do DPO, interagindo com os usuários, interagindo aí com os sistemas internos. Então, era isso, né, em relação a tendências, alguns pensamentos. Eu convido vocês também, eu vou postar para vocês aqui no chat, peço para a Jéssica o link da minha newsletter, que eu tenho publicado toda semana, e eu prometo que esse fim de semana a gente vai escrever sobre isso, um pouquinho do que nós falamos aqui, um resumo, e na segunda-feira de manhã, bom dia para todos, nessa semana aí que se aproxima do Natal, onde a gente vai ter publicado aí um pouquinho sobre essa questão aí de tendências para 2023 em gestão de riscos, segurança cibernética e privacidade e tratamento de dados pessoais. Bom, obrigado, e aí eu vou passar agora a palavra, não sei se o Fernando está acompanhando, temos agora aqui algumas contribuições no chat. Vamos ficar aí, Fernando, algumas questões de perguntas. Estou na área aqui. Bom, eu vi aqui, Alberto, uma observação interessante, né, do Marcelo, que ele fala o seguinte: nós estávamos falando ali sobre essa questão de tratamento de dados de criança e adolescente, né, e ele fala sobre o caso lá do hospital dele, do hospital que ele trabalha, que as pessoas definiram, né, que não é necessário buscar o tratamento, o consentimento, no caso, do tratamento de dados de criança, né? Só tem um ponto importante, quando fala o hospital, a legislação ela já considera, né, o tratamento de dados de saúde por profissionais de saúde. Então, já existe esse tipo de classificação, né, que é a tutela da saúde, com o tratamento de dados feito por profissional de saúde, ele é uma hipótese de tratamento válida, né, considerada dentro desse momento. Mas, porém, por exemplo, isso não vale para todas as atividades do hospital. Se você tem, por exemplo, eu tenho aqui um restaurante e o restaurante tem um programa de cashback lá para quem almoçar no restaurante ganha 10% de cashback. Suponha que seja isso, e isso remete a um cadastro. Este cadastro ele não está nessa hipótese de tratamento de dados de saúde, né? Então, caso, né, seja criança, especificamente criança, tá? Porque é sempre importante
a gente separar crianças de adolescentes. Tá? Eu diria até que isso é uma tendência para 2023, porque muito projeto não separa. Ele pergunta, você trata dados de criança e adolescente? Aí quando chega na hora, trata dados só de adolescente, você fica com um monte de ônus que era só para criança, só que a sua base só tem adolescente. É o caso, por exemplo, de programa de jovem aprendiz. Ele não precisa atender aos requisitos de criança, porque o jovem aprendiz é de 14 a 24 anos, e a partir de 12 anos já é adolescente. Então, esse ponto é importante, você saber classificar, e pode ter certeza, tá? Dados de pessoas vulneráveis ou em estado de vulnerabilidade é um aspecto que vai exigir uma atenção muito forte a partir de 2023. E hoje na Europa já é assim, tá? Se vocês olharem, os reguladores, eles têm falado muito sobre esse assunto. Só Fala aí, pegar Alberto. um pouquinho de um gancho, né? Já que o Marcelo falou aqui da questão hospitalar, na discussão da gestão de riscos lá do Comitê da ISO Internacional, essa área hospitalar, a área de saúde, é uma área que está recebendo muita atenção em relação aos modelos de gestão de riscos. Tanto é que nós estamos agora numa discussão interessante, porque a gente tem uma definição geral aí da definição de risco na ISO 31000, o efeito da incerteza nos objetivos, só que em algumas normas da própria ISO, a definição não está padronizada, né? Então, o maior organismo de padronização não padronizou a definição de riscos. Na ISO 9000, por exemplo, a definição de risco é o efeito da incerteza. Eles cortaram os objetivos do efeito da incerteza, embora a qualidade tenha os seus objetivos, né? Objetivo de qualidade, objetivo de satisfação do cliente, objetivo de durabilidade, né? Mas, enfim, ISO 14000 também na área de meio ambiente, mesma coisa. E algumas normas específicas nessa área hospitalar e nessa área de saúde focam, às vezes, muito em produtos, né? Então, a questão específica dos riscos, que são riscos corporativos, né? Que tem que ser integrado, que é o risco da organização, dentro do hospital, mas também o risco de produtos, né? Na verdade, você até está acostumado, a gente viveu essa situação aí da questão das vacinas, aí do Covid, né? É para tomar, não é tomar, o risco é maior ou é menor, se você toma ou não toma a vacina, né? Então, são discussões interessantes que nós estamos tendo aí nessa questão hospitalar também, na visão de gestão integrada de riscos. Fernando, tem mais perguntas para você aí? Ah, tem. O ponto é o seguinte também, né? Só lembrando que a primeira regulamentação de proteção de dados e privacidade assim aplicada, né, principalmente na segurança da informação, é uma regulamentação de saúde, da área de saúde, que é o RIPA. O RIPA foi o primeiro regulamento, né, de tratamento de alguma forma de proteção de dados e privacidade, considerando o prontuário do paciente, né? Mas aí, obviamente, esses conceitos se expandiram depois. Então, existem várias formas, nós já trabalhamos há muito tempo, acho que é uns 20 anos, desde 20 anos atrás que a gente trabalhava com o IPA. Tem um outro ponto, Alberto, eu vou comentar um pouquinho, mas eu acho que está mais aí no seu assunto, que é a questão de se o CIS é uma tendência em relação à ISO 27001 ou NIST. Eu diria o seguinte, nós aqui na Moda, nós somos tendenciosos, né? Se é tendência, nós somos tendenciosos a favor do CIS, que nós trabalhamos com ele há bastante tempo. Nós somos certificado 27001, somos certificado 27701, usamos o NIST como referência, mas nós consideramos principalmente o CIS como um orientador. Por quê? Porque ele é mais atualizado, ele tem uma equipe de consenso, né? O Alberto até faz parte de um dos conselhos do CIS nos Estados Unidos. Também ele possui outros frameworks que são mais técnicos que nem o NIST nem a ISO tem. Por exemplo, ele tem o CIS Benchmark, né? Que são scripts de avaliação em tecnologias. Então, tem o CIS Benchmarks para a nuvem da Amazon, para a nuvem Microsoft, para a nuvem Google, para bancos de dados Oracle e assim por diante. Então, nós realmente gostamos bastante do CIS. E, além disso, né, nós trabalhamos junto com o CIS para as versões em português. É a equipe da Módulo, com colaborações, né, que o Alberto sempre abre consulta nacional para isso, que faz esse modelo. Agora, o CIS realmente ele é super atualizado. Agora, um ponto interessante dos três que você citou, o CIS, a ISO 27001 e o NIST, todos eles têm uma publicação complementar de proteção de dados e privacidade. O CIS Controls tem o Privacy Guide, a ISO 27001 tem a ISO 27701 e o NIST tem também o NIST Privacy Framework. Então, cada um deles tem esse tipo de documentação. Se souber... outro ponto também, com relação à tendência, né? Hoje, o Tribunal de Contas da União usa o CIS.
o Secretaria de Governo Digital usa o SIS, o Banco Central usa o SIS, o Centro de Defesa Cibernética do Exército usa o SIS. Então, a gente vê que tem uma tendência aí, realmente, do próprio governo, né? Eu acho que todos esses aqui, eu não tenho nenhuma informação privilegiada, mas me parece que todos esses devem influenciar tanto a NPD, né, na definição de boas práticas, quanto também o Gabinete de Segurança Institucional, onde tem a Diretoria de Segurança da Informação, que regulamenta a segurança da informação. Fala, Alberto. Na verdade, assim, um dos maiores desafios, né? A gente que está envolvido muito de perto aí, não só nessa questão da elaboração das normas, né? E aí nos fóruns internacionais, nos fóruns brasileiros, existe um grande desafio hoje, que é a harmonização dessas diferentes normas, né? Então, dentro dessa harmonização, o principal objetivo é que cada norma fique bem definido, vamos dizer assim, qual é o seu escopo, ou qual é o seu objetivo, ou proposta, ou propósito, né? E, ao mesmo tempo, que as normas não sejam inconsistentes entre si, ou, em alguns casos, até conflitantes, né? Então, de uma certa forma, é como funcionaria como peças de quebra-cabeça, ou muitas vezes até dimensões diferentes, né? Então, claro, como o Fernando colocou, né, dentro do aspecto de segurança cibernética, a gente não tem dúvida que a principal referência é o SIS, né? É um documento extremamente atualizado, ele é atualizado aí praticamente a cada 2 anos, né? Então, nós já temos aí uma nova versão, já estamos trabalhando já uma outra que possa ser publicada, uma versão 9. Então, isso o tempo inteiro está acontecendo. Se a gente pudesse comparar, assim, a ISO, ela é mais focada nos controles de gestão. Tanto é que você vê ali que são controles mais alto nível, né? Então, você, para implementar o seu SGSI, que é um sistema de gestão de segurança da informação, e usando a 27701, o SGPI, que é um sistema de gestão de privacidade da informação, vocês têm controles mais alto nível, né? Então, já quando você vai para dentro do SIS, né, que são 153 controles divididos nos grupos de implementação, a gente, inclusive, utiliza muito dentro das nossas soluções o SIS-RAM, que é um desses documentos adicionais que o SIS contém, que faz uma avaliação do nível de maturidade de cada uma daquela medida de segurança do SIS. Então, portanto, o SIS ele é muito mais detalhado, o SIS vai lá no detalhe. Então, a pergunta aqui do José Neto sobre a questão ali de critérios, né, para criação de senha, o uso aí de proteção de dados e ferramentas como blockchain, contratos inteligentes, tudo isso, ô José Neto, isso caminha dentro de uma direção de um aumento de nível de maturidade que talvez para implementar uma medida de segurança no primeiro momento, a empresa implementa aquilo e não tem nenhuma norma publicada, né? Não tem nenhum procedimento. Depois ela implementa aquilo num sistema, um pequeno escopo da organização. Depois ela expande aquilo para todos os sistemas, até que no seu nível máximo do SIS-RAM, você tem também ferramentas automatizadas, como essas que você citou aí, para avançar e simplificar. Então, pegando um pouco esse detalhe, né, de SIS, a gente utiliza o NIST, né, como o Fernando falou, todos os documentos também possuem o famoso documento de referência cruzada, né? Então você tem o próprio SIS faz referência às dimensões de tratamento do NIST, né? E tem também um documento específico que cruza os controles da 27001, os controles da 27002 com cada medida de segurança dentro do SIS. Já antecipo, essa referência não é tão direta, não é um controle aqui que é equivalente ao controle ali, não. Tem controles aqui que são equivalentes a N controles, um controle SIS equivalente a N controles ISO, um controle ISO equivalente a N controles SIS, alguns controles que têm algo parecido e tem alguns poucos que tem num lugar e não tem no outro. Ok? Mas a ideia é a gente sempre conseguir essa harmonização. O NIST, de uma certa forma, aqui no Brasil, a gente não tem uma versão traduzida do NIST, ele é um documento. O NIST é o que seria o equivalente à BNT americana, né? Então, é uma publicação americana, mas é fortemente adotada no mundo inteiro, é um padrão que não é só americano. Mas a gente tem, assim como grande base ali, a ISO, as séries de normas da ISO, e o SIS, o conjunto de documentos de apoio do SIS. Alberto, deixa eu pegar uma pergunta interessante do Marcelo aí de um tema que a gente gosta. Só falando, aproveitando, tem uma notícia legal para você no teu WhatsApp aí, aproveitando o assunto. Enquanto eu falo aqui, você dá uma olhada. Ele está falando sobre o uso, né, de sistema de comunicação instantânea para a discussão de casos de paciente, né, entre os profissionais de saúde. Realmente é conflitante. O benefício é gigante, a conveniência também, né, super fácil de utilizar, todo mundo tem esse recurso,
e pode trazer um benefício, mas o risco de exposição de dados sensíveis já teve alguns casos, né? De divulgação, de print de página, de encaminhamento de dados. Um ponto que é bem importante é o seguinte: primeiro, esses sistemas normalmente não são pagos e não é simples de você fazer cobrança em cima do fornecedor. Antes da pandemia, né, nós tentamos na Módulo trocar todas as conversas que a gente tinha por WhatsApp pelo Teams. Só que o Teams era inviável, não funcionava em determinados equipamentos. Hoje, 100% das nossas conversas internas são todas pelo Teams, ou seja, o Teams evoluiu muito em cima disso. Então, mesmo que não seja o Teams, né, mas que seja o seu sistema de mensagem instantânea interno, por quê? Por exemplo, qual é a vantagem do Teams? Ele está integrado com o AD. Então, as pessoas estão ali integradas com o AD. 2, ele tem rastreabilidade forte. Então, a pessoa, né, ela pode até sair sair da organização, não deveria estar em determinada conversa, vai para um concorrente, por exemplo, só que ninguém tem a atribuição de tirar ela da lista do WhatsApp. No caso do AD, se a pessoa sai, você corta ela no AD e ela já não consegue mais se comunicar. Integração com e-mail e assim por diante. Então, em grupos assim controlados, é óbvio que no caso que você deu o exemplo do paciente, às vezes você precisa, vou colocar lá um cara que foi meu professor na faculdade, vou botar ele na conversa, que ele é especializado nesse assunto. É até possível fazer isso aí no Teams, tá? Mas, por exemplo, nós aqui estamos conversando com o Teams. Todos vocês que mandaram mensagem, vocês não são da Módulo, mas nós fizemos a colaboração. Essa própria mensagem que você acabou de mandar aqui é um exemplo. Exige ter o cliente do Teams? Exige. Pode também ser feito pela web. Mas nós achamos, e inclusive para a LGPD é muito melhor, porque vários programas que você faz de programação, ou no Google Talks, ou no Teams, por exemplo, você pode fazer a programação e, inclusive, o enforcement dentro do próprio sistema. Então, e no WhatsApp você não consegue, tá? Não por mais que você use o WhatsApp Business e tudo mais, você não tem essa relação. Por exemplo, o WhatsApp, pelo menos eu nunca vi, já estudei algumas vezes, ele não consegue estar integrado com o seu sistema de login, com o seu sistema de auditoria. Os próprios bots, né, eles são muito menos poderosos, né? Mostrando para vocês o bot do Teams, um caso que você pode fazer, determinadas conversas eu preciso ter o bot no Teams aqui, porque ele vai registrar os dados, ele vai passar orientações, ele vai passar as políticas. Você bota o bot dentro da conversa, como se fosse uma pessoa, e a inteligência artificial dele interage dentro daquela conversa. Fala aí, Alberto. Eu acho que assim, já que a gente está falando de tendência, né, a gente está sempre tentando ficar ligado no que vem por aí, né, e nós estamos apostando muito, né? O Fernando apresentou para vocês, alguns de vocês com certeza já tinham conhecido o ChatGPT-3. Isso aí, na verdade, é uma revolução. Alguns futuristas estão dizendo que, da mesma forma que o Google acabou com as páginas amarelas, né? Porque ninguém vai mais acessar, você quer um telefone de alguém, você entra dentro do Google. Então, o Google acabou com as páginas amarelas. Existem alguns futuristas que acham que esse modelo de chat interativo ele vai acabar com o Google. Né? Então, se o Google não acelerar, né, é o risco disruptivo, é o risco de uma nova tecnologia que pode surgir. Né? E nós, na Módulo, estamos apostando muito nessa visão de que os sistemas serão substituídos por interfaces conversacionais. Né? Então, da mesma forma que a gente está conversando humano com humano, né, a gente tem cada vez mais os machine learning, as linguagens de máquinas, fazendo com que elas nos entendam, e se a gente conseguir ensinar para elas também um pouco, para elas entenderem do nosso sistema corporativo, né, o que a gente brinca internamente agora, o nosso metaverso corporativo, a gente vai conseguir falar com os nossos sistemas, e, em vez de utilizando uma interface em tela com o mouse, a gente vai estar conversando com os sistemas. Né? Essa é a nossa ideia do Metabot. Né? Então, o Metabot tem 3 coisas importantes, né, que a gente acabou de lançar. A primeira coisa é essa ideia do metaverso corporativo, a gente conseguir que as organizações, que os usuários não fiquem perdidos. Né? Mas onde que eu faço o registro de incidente? Pergunta ao bot. Onde que eu faço uma pesquisa se realmente aquela hipótese legal de tratamento? Onde que eu vejo se o meu dado está presente? Pergunta ao bot. Então, a primeira função do bot é ele ser um assistente corporativo. Né? Na área de recursos humanos, a gente já tem utilizado isso na Módulo para resolver os nossos problemas de RH. Né? Então, é uma ferramenta de engajamento fantástico. Né? Como é que eu faço solicitação de férias? Pergunta ao bot. Como é que eu, na verdade, faço uma licença médica? Pergunta ao bot. Né? Então, o bot, numa visão
é excelente ferramenta de engajamento, substituindo o acesso ao sistema por um esquema conversacional. E, se for o caso, o bot te joga lá dentro do sistema. Função número 2, a gente aposta que cada vez mais o e-mail está acabando. Né? A gente quase não usa mais e-mail, a gente usa às vezes e-mail porque tem interações com outras empresas, mas cada vez mais isso tem diminuído. Só que, por outro lado, quase todos os nossos sistemas, quando tem que dar um alerta, dá o alerta por e-mail. Então, na verdade, você está usando o e-mail porque o sistema está dando um alerta por e-mail, mas, na verdade, você depois vai para o Teams para interagir com a equipe para resolver aquele problema que veio um alerta por e-mail. Você não usa mais o e-mail para isso. Né? Então, segunda função do bot é a gente conseguir fazer, na verdade, esses alertas, essas comunicações direto usando o bot. O bot, inclusive, você pode colocar o bot dentro de uma conversa, ele abre uma conversa, né? Então nós estamos usando modelos para registro de incidente, né? Então, no plano de incidente, você precisa disparar um incidente, ele cria aquela conversa, já aciona quem tem que acionar, já aciona o DPO, já aciona o responsável. E terceira função é que, se isso é uma tendência, meu Deus, como é que eu faço com os sistemas que estão lá dentro de casa? Né? Eu vou ter que contratar um programador para desenvolver isso? Então, cada vez mais os bots hoje funcionam no modelo de API, funcionam no modelo de inteligência, onde você consegue pegar as suas aplicações internas e integrar elas numa visão conversacional, utilizando aí o MetaBot, usando APIs, endpoints e outras situações sofisticadas. Então, assim, só para fechar, eu acho que eu já vou me despedindo também de vocês, né? Não sei se tem mais nenhuma pergunta específica aqui, mas a gente procurou trazer, então, para vocês algumas tendências, né? Claro que a gente trabalha com tendências em observar, vamos dizer assim, os principais eventos em termos de... Nós estamos falando de gestão aqui, né? Do que está acontecendo. As ameaças estão aumentando, mas também as regulamentações aumentam, né? O que traz um risco. É um risco negativo, porque é uma ameaça, mas também é um risco positivo. Né? O Fernando comentou sobre o ESG. As empresas hoje estão utilizando muito o modelo de ESG para adesão, criação de valor. Né? Então, quando você, na verdade, utiliza o modelo da LGPD para criar padrões de segurança, para criar padrões de gestão de risco, para criar padrões de compliance, para criar padrões de políticas, que você possa depois propagar isso para a organização como um todo, isso é ESG. Né? Então, isso é uma agenda positiva para que a gente não precise ficar lidando apenas com desgraça. Não, cuidado aí que vai ter uma multa que vai ser aplicada aqui à organização. O ransomware vai aparecer, você vai ter um tanto de prejuízo. Sim, é verdade, nós precisamos nos preocupar com as ameaças, medir as ameaças e responder adequadamente com medidas preventivas, detectivas e reativas, mas também existem oportunidades, né? Como eu falei aqui, esse novo chat GPT, ele está ameaçando o Google, né? Então, quem pensaria, imaginaria há pouco tempo que isso fosse acontecer? Então, pessoal, muito obrigado. Fiquem à vontade para trocar. Eu vi aqui que o pessoal perguntou, a live foi gravada, vai estar disponível no YouTube. A gente vai disponibilizar o material na newsletter, né? Então, o Fernando já colocou a dele na newsletter. Eu vou, nesse fim de semana, redigir um pequeno texto sobre o artigo, né, do que nós falamos aqui, e vou também compartilhar o conteúdo aí da apresentação com vocês. Fiquem à vontade, muito obrigado. Passo para o Fernando, então. Se não nos vermos pessoalmente ou por remoto, um Feliz Natal aí, boas festas para todos, ótimo 2023, com muito negócio e muita segurança para todos vocês. Obrigado. Bom, pessoal, obrigado a todos, obrigado pelas perguntas. Estamos à disposição de vocês. Vocês querendo conhecer nossas soluções aí, estamos à disposição. Basta falar com qualquer dos nossos contatos, que chega até vocês. Temos também algumas novidades. No início do ano, vamos mostrar aí as nossas ofertas, os produtos nossos que nós vamos estar trabalhando. E também, qualquer dúvida, também pode entrar em contato conosco. O Alberto, né, divulgou a newsletter dele, eu também divulguei a minha newsletter. Nós, periodicamente, estamos fazendo divulgações e fiquem à vontade para nos contactar. Então é isso. Muito obrigado. Um Natal de paz a todos aí. Um grande 2023 é o que a gente deseja para vocês. Abraço, pessoal. Obrigado. Abraço, pessoal. Obrigado.